Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da EBD Inovadora. Para quem ainda não me conhece, meus irmãos, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. E para nós é uma alegria muito grande em recebê-los e estarmos juntos mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Só lembrando os irmãos que nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, que tem esse tema aqui maravilhoso, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel nesse trimestre da lições bíblicas da CPAD, tá bom? Então, meus irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós queremos pedir a sua ajuda para você se inscrever. Você não paga nada para isso. É só você entrar no nosso canal, você pode estar fazendo a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe também nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos ajude a expandir esse trabalho, a crescer esse canal, a construir essa EBD inovadora, tá bom? Vamos lá, a lição de hoje é a lição de número 3, as abominações do templo. Texto áureo, e disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 6. Verdade prática: o lugar mais sagrado da terra santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, capítulo 8, os versos 5, 6 e 9, do 9 ao versículo 12, o verso 14 e o verso 16. Então você, quando estiver preparando a sua aula, você vai estar lendo aí, preparando, né, seu plano de aula, a sua lição, aí você vai estar estudando aí, fazendo essa base. Então, nós vamos lá para a nossa lição, a lição de hoje, né, nós vamos estar analisando aí o capítulo de número 8, é o texto de análise da nossa lição. Então, o capítulo 8, meus irmãos, inicia uma nova sessão nessa modalidade, né? O meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo, o templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, nós vamos estar analisando, fazendo uma abordagem, uma análise aqui sobre o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, que ele começa aí, né, com uma nova visão. Então, nós vamos estar abordando, e isso é muito importante, não só naquele período, né, para o povo de Israel, para o povo de Deus, mas para nós hoje também, para fazermos essa reflexão acerca da idolatria, né? Então, nós vamos ver aqui que o lugar mais sagrado, mais importante na terra ali para Israel, para Jerusalém, que era o santuário, que era o templo, estava sendo abominado, né? A idolatria estava imperando. Então, isso é importante, nós fazemos uma análise não somente lá para os contemporâneos do profeta Ezequiel, mas para nós hoje como igreja de Jesus Cristo, para nós estarmos analisando a questão moral e espiritual, essa questão da idolatria, né? Nós já vimos em lições anteriores que hoje o tempo que nós vivemos é muito propício, e os homens têm criado seus deuses, né? A fama, é o dinheiro. Então, o homem tem se tornado um idólatra, e agora muito mais perigoso, porque não necessariamente precisa você estar construindo aí uma imagem, estar se prostrando diante de uma imagem.
Então hoje o cuidado deve ser redobrado, porque a idolatria, a profanação do sagrado, né, tem generalizado, tem tomado conta. E nós vemos aí, então, o perigo que o crente, que a igreja, o crente em Jesus tem corrido, porque o coração do homem tem fabricado muitos deuses, e isso tem tomado o lugar de Deus, mas não podemos esquecer que, como nós vamos ver nessa lição, o povo profana o sagrado, profana o santuário, o templo de Deus, mas o juízo vem. Então é muito importante nós analisarmos. Vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição, sobre a visão. O primeiro subponto diz a segunda visão. Então nós vimos na lição anteriores, né, na lição anterior, a visão que o profeta tem, está no primeiro, a partir do capítulo 1 do profeta Ezequiel, nós vamos ver a visão gloriosa que o profeta Ezequiel teve, né, acerca da carruagem, acerca de querubins. Então tudo isso retratando a glória de Deus. Então o profeta Ezequiel é tomado por Deus, levantado por Deus, ele passa a ter essas visões de Deus, como o próprio profeta declara. Então ele vê a glória de Deus, mas aqui nós vemos uma mudança, porque no capítulo 8, né, ele vai ter essas visões, porém não é mais a visão da glória de Deus, não é mais uma visão, né, positiva, mas sim uma visão negativa, porque Deus vai mostrar agora para ele a profanação. Então nós vemos aí no capítulo 8, sendo introduzida uma nova visão, né? No 6º ano, no mês 6º, está Ezequiel no capítulo 8, mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Ezequiel capítulo 8, verso 18. Então, meus irmãos, olhem só aqui, né? Falando sobre a visão, nós estamos vendo aqui que é a segunda visão do profeta Ezequiel, né? Então, nós podemos observar que ele recebe essa visão 14 meses depois, um pouco mais de um ano depois da primeira visão que ele teve. E aí é importante nós frisarmos aqui sobre essa visão, que agora o tom é diferente, né? Não é mais a visão da glória de Deus, e sim da abominação, da prática que o povo está fazendo. O que nós podemos ver também mais sobre essa segunda visão, o profeta Ezequiel vai passar essa revelação, passar essa visão que ele tem, né? E nós observamos no texto, ele falando acerca dessa visão, que ele viu como que uma mão, né, chega, puxa o profeta pelo cabelo, coloca ele de pé, ele é suspenso ali, e Deus passa essa visão aqui. E ela tem, né, dois alcances. O primeiro é a questão passada, porque está tratando aqui do povo de Israel. O templo ainda não tinha sido destruído, a cidade ainda não havia sido destruída. Então Deus manda essa visão, Deus revela para o profeta, e eu acredito, irmãos, até para que houvesse o tempo do povo se arrepender, né? Coisa que o povo não faz, Israel não faz, não se arrepende, mas também tem um sentido escatológico, um sentido futuro, que tem um alcance maior, mais abrangente, não somente para o povo de Israel, mas essa profanação, essa visão nos alcança também, né? Então, esse juízo de Deus viria justamente por causa dessa profanação que Deus está mostrando, né, em visão para o profeta Ezequiel. Então, essas informações que nós temos aí sobre essa visão, Deus anunciando, mostrando para o profeta esses acontecimentos que já estavam acontecendo, mas que iriam gradativamente
iriam aumentar mais e mais, que nós vamos ver no decorrer aqui dessa lição. Tá bom? O segundo subponto é as visões das abominações do templo. Então a gente vai entrar aqui no capítulo 8 e ver aí como foi que ocorreu, como foi que se deu essas visões, não é? E do que se tratava. Então olha só, a visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém. Então, ele está na sua casa, né? E o Espírito de Deus vem sobre ele e o eleva, como nós falamos, entre a terra e o céu e transporta o profeta. Ele leva o profeta a Jerusalém. E isso em visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou a longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Então, meus irmãos, Deus está revelando para o profeta Ezequiel, e é interessante nós relembrarmos aqui que o povo de Deus, o povo de Israel, quando eles saem do Egito, eles saíram com a mão forte de Deus. Deus livrou o povo de Israel mais de 400 anos ali no Egito, e lá nós vimos em lições anteriores, né, que nós já vimos em outras lições, que os deuses do Egito, as divindades do Egito foram todas humilhadas pelo Deus verdadeiro. E tudo isso diante do povo de Israel. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Apis, o Deus da fertilidade. Então, todas as divindades do Egito foram humilhadas e Deus havia determinado para o povo de Israel para não adorarem outros ídolos, para não se prostrarem diante de imagem. Então eles viram o Deus verdadeiro ali humilhando todos os deuses e eles saíram através da mão forte de Deus. Então os anos se passam e agora nós vemos o povo de Deus, né? Os descendentes daquele povo que saiu do Egito, eles voltando ao mesmo erro, eles voltando às mesmas práticas, às mesmas abominações, se dobrando diante dos deuses, profanando o sagrado. Então, por isso que Deus ele vai enviar o juízo, e Deus não terá misericórdia, porque o povo é avisado, o povo é orientado, os profetas vêm e ministram e falam, e mesmo assim o povo ele vira as costas para Deus. Então Deus vai mostrar aqui para o profeta, né, que essa abominação do povo, o caráter dessa profecia, dessa revelação, dessa visão, não vai alcançar somente aquela geração. E ele tem também um alcance, né, a curto prazo, a médio e a longo prazo. Então nós vamos ver que cada vez mais o povo ele vai se aprofundar nas abominações. Então começa, o inimigo ele é assim, ele chega, o pecado ele vai se aproximando e nós vamos ali nos envolvendo e cada vez mais a situação vai sendo agravada, e é o que trata essa lição, é o que nós vamos ver nessa lição. Então nós vemos que a situação de pecado, a situação do homem, cada vez mais ela vai se agravando. Quando ele não se volta para Deus, quando ele não se arrepende, não pede perdão dos seus pecados, a situação cada vez mais vai piorando. Um abismo vai chamando outro abismo. É o que nós estamos vendo aqui nessa lição. Este acontecimento, né, as visões de Deus, ele está revelando aqui que vão acontecer, né, que essas abominações irão acontecer a curto, a médio e a longo prazo. Então, meus irmãos, nós podemos até fazer aqui um paralelo com Daniel, né, que também teve visões acerca das coisas futuras. Da mesma forma, o apóstolo João, né, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Então nós vemos essas revelações, essas visões de Deus, que sempre tem, né, esse caráter abrangente.
não só no passado, não só no presente, mas também escatologicamente falando, alcançar aí futuramente, né? Então nós vemos essa revelação de Deus, assim como aconteceu com o profeta Ezequiel, nós vemos também com João ali no Apocalipse, então nós vemos também com Daniel, né, que teve as suas visões, Deus mostrando, Deus revelando. Então essas são as visões das abominações do templo que Deus mostra ali para o profeta Ezequiel. Então nós vemos, irmãos, o pecado aqui crescente, as abominações gradativamente aumentando. Primeiro Deus mostra ali umas gravuras na parede, cada vez mais aquilo vai se aprofundando, é adoração a animais, é o povo, os sacerdotes, a liderança adorando Deus Sol. Então cada vez mais vai ali se intensificando e aumentando gradativamente, né? O homem se afastando cada vez mais de Deus. Então Deus mostra isso para o profeta Ezequiel, como nós vamos estar analisando aí no decorrer dessa lição. Nós vamos passar aqui para o terceiro subponto, e o terceiro subponto diz assim: como entender as visões de Deus? O nosso terceiro subponto, deste ponto que nós ainda estamos tratando sobre a visão. A segunda, a visão do profeta Ezequiel. A primeira foi da glória de Deus, e essa segunda visão que nós estamos vendo, né, sobre a visão, nós estamos vendo aí sobre as abominações, as visões que Deus deu para o profeta sobre as abominações. E como nós podemos entender as visões de Deus? Olha só, Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo em Jerusalém. Então, existem algumas correntes teológicas, né, alguns autores que acreditam que essa ação de Deus de levar o profeta Ezequiel ali no templo, ela foi literal. Mas nós aconselhamos você, professor, a se reter no que diz a palavra de Deus, a se deter o que diz as Sagradas Escrituras no próprio livro do profeta Ezequiel, para não ficar especulando, para não ficar aqui criando algo que a palavra de Deus não fala. Então você vai estar passando para o seu aluno que ele foi levado em espírito. Então ele foi levado, ele foi transportado para Jerusalém, e o texto deixa claro aqui que não é literal, não foi em corpo, mas sim foi em visão. Tá bom? Então você precisa deixar claro para que o aluno entenda essa visão, que é muito importante não especular, não ficar criando, né, aquilo que a palavra de Deus não diz, né, aquilo que não está na palavra de Deus. Então você vai estar passando aí para o seu aluno que nós precisamos entender que essa visão não foi literal, não foi em corpo presente, mas sim foi através de visões, foi através de revelação. Deus vem sobre o profeta, o Espírito Santo vem sobre o profeta e traz essa visão, assim como Daniel teve visão, assim como o apóstolo João teve visão de Deus, né? Então, da mesma forma, o profeta Ezequiel teve essa revelação, essa visão, e Deus, em visão, leva ele até Jerusalém para mostrar essas abominações. É dessa forma que nós precisamos compreender essas visões que Deus dá para o profeta Ezequiel, tá bom? Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui com esse primeiro ponto, mas não saia desse vídeo, continue até o final e nós vamos dar seguimento aí com o diácono Abraão. Ele vai estar comentando conosco aí o primeiro subponto, né, que é justamente aí a primeira e a segunda parte das abominações. Então, fique com certeza, Deus tem ainda muita coisa boa para nós. Deus abençoe a sua vida. Pai do Senhor a todos, me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus, em Belém, Pará. E dando continuidade, estamos em Ezequiel capítulo 8, nós vamos falar sobre as abominações. Tem duas partes, vamos para a primeira parte. Mas eu quero ler com você, a partir do versículo 1 do capítulo 8, porque eu acho que ele é muito explicativo para o que a gente vai ver. Esse passo a passo que Deus foi, de onde Deus tira Ezequiel. A gente já viu outras situações e já foi dito aqui sobre a primeira visão de Ezequiel. Essa segunda é diferente. E acompanhe comigo o capítulo 8 de Ezequiel,
e o versículo 1. No 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ezequiel estava na casa dele, reunido com os anciãos, uma espécie de conselho, e exatamente ali a mão do Senhor tomou Ezequiel. O versículo é claro. Versículo 2. Eu olhei, ele já estava no processo de visão. Na visão, a pessoa está acordado, digamos assim, ele não está dormindo, repousando, ele está acordado, e Deus o proporciona ver coisas, o transporta, digamos assim, não fisicamente, mas ele consegue ver coisas, aquilo que Deus quer que ele veja. Foi o caso de Ezequiel. Continuando. Olhei e vi uma semelhança com uma aparência de fogo. Desde os seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de resplendor, com o brilho de metal. Como o brilho de metal. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou a terra e o céu. Ele ficou suspenso. E me trouxe a Jerusalém. Ele ficou suspenso em visão. E me trouxe a Jerusalém. Em visões de Deus. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. É disso que a gente vai tratar aqui a partir do versículo 5. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Eu li esses primeiros 4 versículos, para a gente, porque eu entendo que ele dá uma compreensão mais ampla dos versículos seguintes, que aqui na lição traz a partir do 5, porque é a parte que vai ser trabalhada diretamente pelo escritor. Então nós temos, a partir do versículo 5, e disse-me, filho do homem, depois que Deus pega ele em visão e transporta, ele estava lá na Babilônia, à beira do rio Quebar, onde ele morava com os cativos. Deus o pega de lá em visão e o transporta em visão, o corpo continuava lá para Jerusalém, quilômetros e quilômetros de distância, e ele vai ver a situação. É como se Deus dissesse, Ezequiel, bora dar um passeio, eu quero te mostrar umas coisas que tu precisas enxergar, tu tem que ver, do jeito que como as coisas estão lá, e tu não tem ideia do que acontece lá dentro, naquele lugar. No caso, é uma visão que não está presa naquele momento aí. Ela é um pouco antes, como já foi dito na lição, e ela vai adiante também. Continuando, o versículo 5 diz, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o campo, para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Irmãos, esta imagem de ciúmes, a gente tem aqui, sobre as abominações. Ele diz que tem uma imagem de ciúmes na porta do templo. Antes tínhamos o tabernáculo, tinha a frente do tabernáculo, a parte exterior, depois a parte de dentro, que era o átrio, e depois as outras partes, o lugar santo e o santo dos santos. E lá na porta, na entrada, foi colocada uma imagem que ele diz que é a imagem de ciúmes, que despertava ciúmes em Deus. É uma espécie de concorrência para Deus, que estava no templo, lá em Jerusalém. O rei Manassés, e está na Bíblia, 2 Reis, capítulo 21, o rei Manassés tinha colocado uma estátua de madeira, uma imagem de madeira de Axera, lá junto no templo de Jerusalém. Só que é importante a gente perceber um detalhe. A gente pode pensar, ou alguém pode pensar, que esse castigo, vamos dizer assim, esse momento pedagógico pelo qual Israel passa, o reino de Judá passa, mais especificamente, mas os dois passaram por isso, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, esse momento, ele não é resultado de práticas erradas de agora, do momento de Ezequiel, não, ou dos últimos 100 anos, não, era resultado de práticas erradas desde quando o povo chega em Canaã. Quando o povo chega em Canaã, que tem o período dos juízes, o
povo começa a se envolver com outras coisas que não devia ter se envolvido. E Deus diz, olha, vocês não vão se envolver com este povo, que este povo faz coisas das quais eu não me agrado, então vocês não vão se envolver com ele, vocês não vão adorar os ídolos que eles adoram, vocês não vão seguir o modo de vida que eles seguem. Vocês são um povo diferente, vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Mas eles tinham feito isso e fizeram várias vezes. Então isso foi sendo acumulado, foi ficando depositado na conta deles, na conta deles, na conta deles. Um dia essa conta ia chegar, ia ser cobrada. E lá no tempo de Ezequiel isso foi cobrado. Então não foi uma coisa que aconteceu ali no tempo de Ezequiel e ali já foi... Não, isso veio de antes. Deus teve paciência, Deus teve paciência, Deus teve paciência. Deus espera, Deus espera, Deus espera, Deus espera. Deus esperou anos. Muitos anos, porque o reino foi dividido por volta do ano 900, aqui já era o ano 597, quando Ezequiel foi levado cativo. Quando Deus leva Ezequiel, Ezequiel enxerga aqui na porta do templo, Deus leva Ezequiel a perceber. De início, Ezequiel não enxergou. Ezequiel estava com a visão um pouco, vamos dizer assim, dispersa, espalhada, mas Deus disse, Ezequiel, foca nesse ponto aqui, olha para aquele lado ali, olha o que tem na porta do templo, olha o que eles colocaram ali, logo na entrada, eles colocaram o quê? Uma imagem que provocava ciúmes em Deus. O templo é de Deus, é como se Deus dissesse para Ezequiel, o templo é meu, é lugar de adoração, é minha casa, é o lugar onde o povo deve me adorar, é um lugar separado, especial, foi feito para isso. E eu não vou dividir esse espaço com ninguém, esse espaço é meu, é lugar de adoração. Mas tinha outra coisa lá, tinha um Deus lá, tinha uma imagem, tinha a imagem que gerava ciúmes em Deus. Contextualizando isso, trazendo para os nossos dias, não é muito diferente não. Existem situações na igreja, e eu falo de igreja brasileira, que é onde nós estamos, mas isso não é uma questão só daqui, mas eu me refiro aqui porque é onde estamos, em que desde o começo, desde a entrada das pessoas na igreja, desde o começo da vida cristã, desde lá de o início, as pessoas já são, quando aceitam a Cristo, já são levadas de alguma forma, são apresentadas a imagens de ciúme, a imagens que geram ciúmes em Deus, são apresentadas a concorrentes de Deus, e que não são exatamente ídolos, imagens de seres, coisas assim, não, mas são outras coisas, são outras idolatrias, são outras coisas que são transformadas em ídolos e que as pessoas estão adorando. Isso acontece no meio cristão, acontece nas igrejas. Hoje, aconteceu naquela época com ídolos físicos, imagens físicas colocadas na porta do templo, e hoje acontece ídolos de outras formas, talvez não físicos, mas outras formas de ídolos que são ali colocadas, e o povo é direcionado a adorar. Ou o povo escolhe adorar, e Deus vinha trazendo a punição e também o ato, vamos dizer assim, pedagógico, o ato de ensinar o povo por causa dessas situações. As pessoas, muitos ali adoravam, mas para eles aquilo estava tão normal que eles achavam alguns achavam até que a adoração era a Deus. Hoje é a mesma coisa. Muita gente adora e pensa que aquela adoração, ou que estão adorando, muitas pessoas acham que estão adorando a Deus, mas não estão adorando a Deus. Estão adorando ídolos criados, sejam eles quais forem. Sejam ídolos voltados às posições, voltado ao status, posição social, voltado ao dinheiro, voltado a outros interesses, sejam eles quais forem. Mas estão adorando ídolos, estão colocando ídolos, fazendo concorrência para Deus. É uma forma de dizer, Deus não é suficiente. Precisamos de alguma coisa a mais, precisamos de um detalhe a mais que dê a diferença, que atraia, que chame, que convença, que faça estar aqui, porque só isso que a gente tem é insuficiente, não atende às nossas necessidades do mundo de hoje. É importante ficar atento para que a gente não caia no mesmo erro que eles caíram. Um dos grandes problemas de Israel, de Judá, Israel, o reino de Israel como um todo, era a idolatria. Não era só esse, mas esse era um dos grandes problemas. Eles sempre tinham uma prática recorrente nesse tipo de situação. Um detalhe interessante, quando a gente vai dar uma verificada na parte arqueológica, é que, a arqueologia bíblica mesmo, é que boa parte dos ídolos que são encontrados
em escavações e que estão nos museus, nesse sentido do campo bíblico, boa parte desses ídolos foi achada, foi encontrada, sabe onde? Em assentamentos de judeus, assentamentos do povo de Israel, cidades do povo de Israel. Em escavações são encontrados ídolos dos mais variados. Isso mostra o quê? Que o povo estava envolvido constantemente na idolatria. E isso é um perigo. E isso estava acontecendo. E era isso que Deus queria mostrar para Ezequiel de início. Mas ele não mostra só isso. No segundo ponto aqui, o culto aos animais e aos répteis. A gente indo prosseguindo na leitura, a gente vai observar um detalhe interessante. E eu quero lhe chamar aqui para o versículo 6. O versículo 6, ele traz uma pergunta que eu vou chamar de forte, impactante. Olha só. E disse-me, filho do homem, Deus dizendo para Ezequiel, filho do homem, a gente já viu que ele chama Ezequiel de filho do homem, em lições anteriores. De certo modo também para mostrar que Ezequiel era simplesmente filho do homem, alguém que era um ser humano, e que por mais que ele tivesse um ministério extraordinário, ele não podia pensar que, quando eu digo extraordinário, com grandes, diferenciado com relação aos outros, porque era diferenciado, ele não podia pensar que isso ali o tornava melhor que os outros, ele era simplesmente um ser humano, que estava à disposição de Deus, era um instrumento de Deus, só isso. E ele diz no versículo 6, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Tu consegue perceber, Ezequiel, o que eles estão fazendo dentro da igreja, dentro do templo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Tu está vendo isso? Para que eu me afaste do santuário. O versículo 7, ele diz aqui, eu estou na Bíblia agora porque a revista não traz o versículo 7, nem o 8. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Deus continua um passeio com Ezequiel no templo, porque ele levou Ezequiel lá para mostrar coisas que aconteciam no templo. Deveriam ser e estão sendo, devem ser contextualizadas hoje, trazidas para o nosso dia a dia, porque essas coisas acontecem hoje. Por mais estranho que possa parecer, essas coisas acontecem hoje ainda. E assim como Deus avisa o povo, Deus avisa também nós. Assim como tem a questão do atalaia, porque Ezequiel era um atalaia, alguém que via e avisava, vimos na primeira lição, a gente consegue observar isso também agora. O versículo 7 diz, ele me levou à porta do átrio e olhei e vi um buraco na parede. Aí o que é que Deus diz para Ezequiel? Filho do homem, cava agora esse buraco na parede, que tu vai ver mais coisas ainda. Isso não é tudo não. Ezequiel vai, cava o buraco na parede. Eu cavei na parede e vi outra porta. Deus está mostrando caminhos para que Ezequiel observe e repasse a situação que está acontecendo. Versículo 9, agora está na revista. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Ezequiel, tu precisa ver e registrar o que eles fazem aqui, dentro da casa do Senhor, dentro do templo. E aí ele vai mostrar agora o que é que eles fazem. O versículo 10 diz, e entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. O versículo 10 foi o que eu acabei de ler. O culto às imagens e aos répteis, repito. Tudo o que não devia estar ali, que era abominável ao Senhor, imagens de seres que eram abomináveis ao Senhor, e o povo sabia. Israel era ensinado desde lá do deserto, que esse tipo de animal era abominável ao Senhor e que eles não podiam consumir ou ter contato. Mas o que acontecia? Esses animais estavam desenhados nas paredes. Isso é vergonhosamente impactante. Esses animais, essas abominações, as lideranças da época, os líderes do templo, tinham desenhado na parede isso aí, e tem mais ainda. Olha só, esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Era uma coisa escondida, que acontecia dentro do templo. E por isso o povo estava nessa situação agora de cativeiro. Por isso também, não era só por isso também. Era uma situação de aspecto clandestino e secreto. Como falei, nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava. Eram práticas escondidas. Deus mostra para Ezequiel o que não dava para ver assim a olho nu, claramente, facilmente. Olha, Ezequiel, essa é a situação das pessoas, é a situação das lideranças do templo, é assim que a coisa estava, é assim que a coisa está, é assim que a situação anda.
Lá nas câmaras do templo, isso estava escondido. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda a sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo de Israel. Estava tudo lá. Então, aquilo que acontecia fora, nas casas das pessoas do povo de Israel, tinha a base dentro do templo. Bora trazer para hoje? Bora contextualizar esse negócio? Aquelas situações todas estavam enquadradas, sendo geradas, produzidas, originadas, vamos dizer assim, no lugar santo, no lugar de adoração, na casa de Deus. E com base na casa de Deus, isso era levado, isso era também espalhado para o povo. Tanto faz vindo do povo para a casa de Deus, como indo da casa de Deus para o povo, era tudo abominação. Hoje, tem coisas muito parecidas no nosso tempo. Coisas que saem, que são abominações e que saem da casa de Deus e que vão para a casa das pessoas, que saem das igrejas e vão para a casa das pessoas, e coisas que estão na casa das pessoas e que são levadas para as igrejas. Práticas que não deviam estar acontecendo, mas estão acontecendo. Práticas que Deus condena, que Deus abomina e que Deus castiga. O termo é esse, que Deus pune. Pune no sentido de ser pedagógico, de ensinar. Porque ele diz lá em Provérbios que a vara é para a costa do tolo. O que tinha ali era o que hoje chamamos de sincretismo religioso. Uma mistura de religiões, um pouco daqui, um pouco dali, pode isso sim, pode aquilo. Não, isso não é agressivo, não, isso dá para fazer. Não, isso aqui não pode discriminar. Não, isso aqui faz parte da cultura. Não, isso aqui pode ser aceito, não tem nenhum problema. Isso aqui é aceitável, isso não fere princípios, isso dá para fazer, dá para acomodar todo mundo aqui. Mas era isso que Deus estava mostrando para Ezequiel e no que estava resultando. Deuses estranhos sendo cultuados na igreja, no templo do Senhor. Hoje acontece da mesma forma. Deuses estranhos sendo cultuados na casa do Senhor. E é importante estar atento para isso. A gente está observando esses detalhes, porque nós podemos estar adorando esses deuses estranhos e até provocando essa adoração também. Assim como lideranças podem estar contribuindo fortemente para isso. O nosso próximo tópico, subtópico, os 70 anciãos. O versículo 11. O versículo 11 diz: e 70 anciãos, 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Isso aqui foi depois que ele entrou lá, cavou o buraco que já estava iniciado, achou uma porta, abriu a porta, entrou lá no ambiente e viu. Eles estavam em pé diante das pinturas e cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. O termo usado aqui para príncipes, o termo é usado, esse termo anciãos, né? Ele é usado para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. A gente é acostumado com esse termo já, quem é do meio cristão já é acostumado com esse termo de ancião, que são lideranças, são pessoas de destaque. E o que acontecia? Essas pessoas estavam ali no processo de adoração, eles estavam com incensários e como que hipnotizados diante daquelas imagens, e tinha uma grande nuvem, esses incensários estavam com incenso, obviamente, e subia uma grande nuvem de fumaça desses incensários. Eles estavam ali no processo de adoração dessas abominações, desses seres que não era Deus, Jeová, fazendo isso escondido. Tanta coisa que acontece hoje, às escondidas, no meio cristão. Então, a gente contextualiza aquele tempo com o de hoje, não faz muita diferença, não. Líderes envolvidos, líderes corrompidos, isso tinha naquela época, era o que estava acontecendo. A mesma coisa hoje. É importante estarmos atentos, porque aquilo que Deus fez com o povo naquela época, Ele pode fazer hoje. Ele fez para ensinar, Ele pode fazer hoje também para ensinar. Tinha muita gente com boa intenção ali, gente bem intencionada, que começou bem intencionada. Lideranças, sacerdotes, gente que começou bem intencionada, que se perdeu no meio do caminho. Gente bem intencionada, que estava com a intenção de fazer bem e fazer o trabalho de Deus, mas as situações, as ofertas cotidianas, as tentações, as práticas que mostravam facilidades, as tentações por outros deuses, as supostas vantagens interessantes, humanamente falando, os levaram a tomar outros caminhos, a trazer para dentro da casa do Senhor esse tipo de coisa. E a mesma situação acontece hoje.
muita gente está de frente para a parede, digamos assim, diante das abominações daqueles ídolos que foram pintados na parede, como que hipnotizados estão lá, esqueceram-se totalmente de Deus, fazem apenas situações para manter a aparência, mas os seus interesses maiores, o seu interesse maior não é Deus, são as vantagens que ele pode tirar da situação em que está, e para isso adoram qualquer coisa. Indo para o terceiro tópico, que na verdade é a segunda parte das abominações, porque ainda tem mais. Deus mostra para Ezequiel mais coisas. O ritual de Tamuz. A gente vai observar, Deus, aqui é o versículo 14, tá? Você que está acompanhando na Bíblia, ou na lição, na revista, é o versículo 14. Eu li o versículo 11, o versículo 12 diz assim, então, só para amarrar no versículo 14 que a gente vai falar. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Deus falando para Ezequiel, Ezequiel, tu estás vendo o que essas lideranças fazem às escondidas? O que eles adoram? O que é o Deus deles? Quais são os ídolos que eles preferem, que eles querem? Quais são os interesses deles? Pois é, viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, cada um nos seus gabinetes, o que eles fazem, o que eles acertam, o que acordos eles fazem. E eles ainda dizem, Deus dizendo para Ezequiel, e eles ainda dizem isso, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, ou seja, está tudo tranquilo, Deus não está preocupado com isso, Deus é um Deus de amor, Ele não está vendo essa situação, a gente pode fazer que todo mundo faz e ninguém é castigado, então para a gente também isso não vai acontecer, o Senhor não nos vê, nada vai acontecer, todos fazem isso. Por que também não vou tirar esse proveito? Eu estou no momento, eu estou aqui, eu estou tendo acesso a isso, eu estou tendo o poder na mão. Então, por que eu não posso aumentar esse poder, fazer ele continuar e eu tirar maior proveito disso? Era assim que eles pensavam e era assim que eles faziam. E é assim que muitos pensam hoje. E é assim que muitos fazem hoje. A gente pode ver isso estampado em todos os lugares aí. As notícias dizem isso. E eles dizem assim, nada vai acontecer. O termo para esse pessoal aí, para essa prática, eles são obstinados, coração duro. Eles estão fechados com aquela situação e não querem abrir mão, porque eles estão dominados, viciados com aquilo ali. Mas, no capítulo 14, que é o nosso ponto para chegar, olha o que diz o versículo 14. Eu disse capítulo, mas é versículo 14. E levou-me à entrada, Deus continua levando Ezequiel, na visão, e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Ele já foi em vários lugares, várias portas, vários ambientes, Deus mostrando para Ezequiel o que acontecia. E agora ele leva Ezequiel lá para outra porta. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Hoje seriam crentes da época, fazendo esse tipo de coisa. Mulheres do povo de Israel, que conheciam acerca de Jeová, que sabiam da lei, que tinham a tradição oral dos seus pais, que conheciam acerca do que tinha acontecido lá no Egito, do que tinha acontecido no deserto, da ação de Deus no deserto, de como eles atravessaram o Mar Vermelho, de como atravessaram o Jordão, de como eles entraram na terra de Canaã, de como conquistaram todas as cidades. Ouviram sobre Caleb, que você, se não lembra agora de Caleb, é bom voltar lá para observar Caleb, que Deus fez Moisés prometeu a Caleb que ele era um dos 12 espias. Elas conheciam sobre tudo isso, mas elas estavam adorando uma divindade babilônica que tinha a representação em vários lugares daquela época, no Egito e em outros lugares. Elas estavam adorando a um deus, uma divindade babilônica, que era o deus da vegetação, que era o deus dos rebanhos. Era uma crença pagã. As pessoas conheciam Deus, conheciam Jeová, mas abriram mão de Jeová para adorar outras coisas e faziam isso em todos os lugares. As lideranças faziam dentro do templo, as escondidas, porque também ainda não faziam claramente, e o povo influenciado fazia fora, do lado de fora do templo, todo mundo vendo. Vamos contextualizar, vamos trazer para hoje. Esse capítulo 8,
vamos dizer assim, ele é muito hoje, ele é muito atual, ele se enquadra na situação que a gente vive hoje, que a gente enxerga hoje, no mundo cristão de hoje. Elas estavam lá adorando uma divindade, e elas, como já disse, conheciam Jeová, mas adoravam outros deuses. Tantas pessoas no nosso tempo, atualmente, que conhecem Jeová, mas adoram outros deuses, outras coisas, ídolos que constroem para si seus próprios bezerros de ouro. É importante nós estarmos atentos para nós não adorarmos. E se por acaso estivermos adorando, abandonarmos enquanto há tempo. Porque a ação, eu chamo sempre de ação pedagógica, porque era uma ação que também ensinava, mas ensinava, vamos dizer assim, com vara. Um dos piores momentos do povo de Israel em toda a sua existência foi o cativeiro da Babilônia. Eu diria que os dois piores momentos do povo de Israel foi o cativeiro da Babilônia e o holocausto da Segunda Guerra Mundial. Os dois piores momentos. Nem no Egito eles sofreram tanto, com tanta intensidade, quanto nesses dois momentos. De extermínio, de perder a identidade, de ser espalhado no mundo. Imagina, no tempo do Egito eles eram ainda como que crianças. Imagina uma criança pegando um puxão de orelha em público. Agora imagina uma pessoa de 50 anos pegando um puxão de orelha em público. O que é mais impactante, chocante? Claro que é a segunda situação. Deus ensinava. E dessa forma que estava ensinando, ensinava de forma mais dura. A gente indo mais adiante, a gente vai observar que Deus mostra mais coisas. Versículo 16. No versículo 16, que vai fechar a nossa leitura bíblica, Deus leva Ezequiel para mais um lugar, para mais um momento, mais um espaço. Ele diz, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eles estavam fora, vendo as mulheres adorar, chorar pelo Deus, pela divindade lá. Agora Deus leva ele para dentro de novo, para outro ponto. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol virados para o oriente. Primeiro, eles estavam de costas. Isso aqui já diz tudo. De costas para o templo, de costas para o lugar de adoração a Deus. Abriram mão de Deus. Eu estou de costas para Deus. Eu quero o que me interessa para o momento. Para o momento eu quero isso. Os meus interesses são esses. Os meus objetivos são esses. Eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero enriquecer a qualquer custo, eu quero vantagens, eu quero ter os meus objetivos atendidos. E aqui onde estou, esses objetivos não estão sendo atendidos. Jeová não está me atendendo. Então eu vou procurar um Deus que atenda aos meus objetivos. É como se eles estivessem agindo assim. Hoje, essa mesma prática acontece, continua. Os adoradores do sol era um culto pela manhã, porque eles estavam de frente para o oriente, eles estavam adorando o sol, no nascer do sol, era um culto pela manhã, ao nascer do sol, de costas para o altar do Senhor. Tanta gente de costas está na frente da igreja, está na frente do templo, está no templo, dentro do templo, mas está de costas para Deus, para o altar de Deus, para a adoração a Deus, para o louvor a Deus, para a sinceridade com Deus. Isso serve para todos, serve para aqueles que estão, tanto os que exercem liderança, como aqueles que acham que não exercem nenhuma liderança. Para a gente fechar, nós temos aqui os anciãos na casa do profeta. Isso aqui é mais uma explicação que nos faz voltar ao versículo 1 do capítulo 8. É basicamente o que eu já disse no início, em que Ezequiel estava reunido com os anciãos, pessoas que eram lideranças, apesar de estarem no cativeiro, mas eles tinham as suas lideranças, vamos dizer assim, internas, locais, porque eles tinham, de certo modo, algumas pequenas regalias ali dentro. Não era muita coisa, mas tinham alguma coisa que eles podiam fazer, mas eles não podiam fazer o serviço todo religioso que eles eram acostumados a fazer. Essas pessoas eram como que eram lideranças ali e estavam reunidas com Ezequiel por algum motivo, e nesse lugar Deus toma Ezequiel em visão e o transporta em visão, lembrando que o corpo continuou lá, mas ele começou a ver coisas que Deus queria que ele visse. Para a gente concluir, nós temos aqui a parte final da lição, trazendo para a gente. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico, do pecado no culto,
que um Deus santo não tolera o pecado. Isso serve para mim, serve para você, serve para toda a cristandade, serve para todo mundo. Isso sempre foi o que Deus disse. Quando o Evangelho vem, quando o Evangelho é trazido por meio de Cristo, a mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos para que os pecados de vocês sejam cancelados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É arrependimento, é mudança de comportamento, mudança de vida. E o Evangelho faz isso. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com o povo de Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais. O que serviu para aquele povo serve para a gente hoje. Meus irmãos, então nós chegamos aí ao final de mais uma lição. Essa lição maravilhosa, lições bíblicas da CPAD. Estamos fazendo aí o estudo sistemático do livro do profeta Ezequiel. Então, nós queremos pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você não paga nada para fazer isso. Você se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos juntos construir uma IBD inovadora. Então, nos encontramos na próxima semana para mais uma lição, mais uma pré-aula. E a nossa oração, querido professor, querido aluno, é que Deus use a sua vida de uma forma especial para impactar a vida dos seus alunos. E que a sua classe venha crescer mais e mais e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e do seu ministério. Deus abençoe, graça e paz a todos. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo.